Meus caros irmãos e amigos, paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, continuamos com nossas reflexões sobre o movimento pentecostal. Até aqui já vimos que não se trata de um modismo religioso, mas um movimento que tem sólidas bases tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mesmo com distorções a seu respeito, temos que entender que se trata de um mover de Deus, levando a igreja para cumprir a sua missão de pregar o Evangelho por todo o mundo e a toda criatura, com poder e graça do Senhor. Fique conosco, até já. Você está assistindo o programa Fonte de Vida, com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, my, discover what's deep inside. Oh my, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos, no programa anterior, continuamos a refletir sobre o movimento pentecostal e vimos que dois grandes momentos se destacaram em sua história. O avivamento que começou na rua Bonnie Brae, ou Bonnie Brae Street, em Los Angeles, na Califórnia, e o movimento transferido para a rua Azusa, naquela cidade americana, não é? Neste último endereço se destacou o pregador negro Seymour. Hoje falaremos sobre o movimento pentecostal no Brasil. Veremos que começou como uma pequena chama, quase invisível, mas depois, por sua natureza e a aprovação de Deus, incendiou espiritualmente nossa nação, e hoje somos um país em que os evangélicos se destacam no cenário nacional, com predominância de denominações que valorizam o movimento pentecostal. Meditemos um pouco. O movimento pentecostal no Brasil, ele teve alguns antecedentes, que envolveram dois nomes muito importantes. O primeiro dele foi Gunnar Wingren, sueco. Quando jovem, Gunnar Wingren teve chamado de Deus para a sua obra. Viajou para os Estados Unidos em 1903 e ali trabalhou como foguista, porteiro e jardineiro. Ali fez curso num seminário teológico sueco da Igreja Batista, concluindo seus estudos em 1909. O movimento pentecostal no Brasil é fruto do avivamento da rua Azusa em 1906. Em Chicago, foi uma cidade onde o fogo do Pentecostes incendiou muitas vidas. Em 1909, Gunnar Wingren, um ex-aluno do Seminário Teológico Batista Sueco, tornou-se pastor da Igreja Batista Sueca em Menominee, Michigan. A igreja decidiu que ele seria enviado como missionário para Assam, na Índia, mas ele não sentiu paz no coração e comunicou que não poderia aceitar o chamado, pois não sentia ser a vontade de Deus. Por esse motivo, vejam só, sua noiva rompeu o noivado. E ele disse, seja feita a vontade do Senhor. Indo a Chicago, numa conferência da primeira igreja batista sueca, recebeu o batismo com o Espírito Santo, com línguas estranhas. Em consequência, foi rejeitado pela igreja onde ele servia. Em 1910, ele foi aceito pela Igreja Batista de South Bend, Indiana, que se transformou numa igreja pentecostal. Ali, Deus lhe falou que ele iria ser enviado a um lugar de povo muito simples, chamado
Pará. Nem sabia o que era. Um fato interessante é que nesse meio tempo, Deus lhe falou que iria casar com uma jovem chamada Strandberg, o sobrenome. Anos depois, ele se casou com Frida Strandberg, prova de que Deus dirige os passos de um homem bom, como diz o Salmo 37, 23. Um segundo nome também muito importante na história do movimento pentecostal no Brasil é Daniel Berg, amigo de Gunnar Wringer. Daniel Berg era um jovem cristão. Aos 18 anos, em 1902, emigrou da sua terra, a Suécia, para os Estados Unidos por causa da crise econômica que assolava sua terra. Sua viagem o fez passar pela Inglaterra, onde tomou o navio em Liverpool, em 11 de março de 1902. Foram 14 dias de viagem, chegando aos Estados Unidos em 25 de março do mesmo ano. Seu primeiro emprego foi numa fazenda, onde cuidava de animais e carroças. Depois, foi para a Pensilvânia, onde fez curso de fundidor e trabalhou numa fundição durante 8 anos, trabalhando como fundidor para sua manutenção. As saudades do lar o fizeram voltar à Suécia por algum tempo. Ali, ele encontrou um amigo crente com quem ouviu sobre o batismo com o Espírito Santo com línguas estranhas. Ambos conversaram sobre isso, oraram, mas Berg estava decidido a voltar aos Estados Unidos. No ano de 1909, ao aproximar dos Estados Unidos, suas orações foram respondidas e ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Sua vida mudou completamente. Cheio do Espírito Santo, passou a pregar com mais entusiasmo acerca da salvação em Cristo Jesus. Mas a história conta algo interessante, o encontro entre Gunnar Wringer e Daniel Berg. Os dois jovens obreiros, ambos oriundos da Suécia, encontraram-se na Igreja Batista de South Bend, onde se realizava uma conferência evangélica, e compartilharam seus anseios e projetos, e entenderam que Deus os chamava para a sua obra. Passaram a orar diariamente, ali através do irmão Adolf Oldin, que já os conhecia, souberam que Deus os enviaria a um lugar chamado Pará, mas não sabiam em que lugar se encontrava. Foram a uma biblioteca pública e pesquisaram, constatando que o Pará era um estado que ficava ao norte do Brasil, na América do Sul. Em oração, os dois sentiram que essa era a vontade de Deus para suas vidas. Ao comunicarem sua decisão, a igreja não foram bem acolhidos. A igreja comunicou que não tinha condições de os enviar ao lugar indicado. Daniel Berg foi desestimulado pelo seu patrão a não ir para a missão, pois na cidade havia pessoas a serem evangelizadas. O que os dois tinham em dinheiro eram $90, o preço da passagem para o Pará. Mas, de modo incompreensível, ouviram a voz de Deus que lhes ordenava que desse os $90 para um jornal pentecostal. Acharam muito estranho, mas obedeceram e ficaram esperando o que Deus havia de fazer para irem ao Brasil. Precisavam deslocar-se até Nova York. Na despedida, os irmãos lhe deram oferta que permitia chegar ali. No próximo programa, nós veremos como foram os primeiros dias dos missionários pentecostais no Brasil. E eu indago, você já experimentou ser cheio do Espírito Santo? Já é batizado com o Espírito Santo, conforme indica a palavra de Deus, com línguas estranhas? Se ainda não teve essa experiência, aconselho você a buscar. No mundo atual, na pós-modernidade, é fundamental ser cheio do poder de Deus para vencer os ataques malignos contra a fé cristã. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la.
A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Para falar com Deus em espírito e em verdade, sinto a unção envolvendo o meu ser, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede por mim. Então começo a chorar e as lágrimas quentes que rolam em meu rosto me faz lembrar de onde eu vim. De um saco de lodo Jesus me tirou. Agradeço a Deus, agradeço a Deus, agradeço a Deus. Agradeço a Deus, agradeço a Deus, aleluia. Jesus Cristo, meu Salvador, que me libertou, perdoou meus pecados e culpas. Por seu grande amor me envolveu. Hoje eu sinto prazer em minha vida, porque o Espírito Santo está sobre mim. Então começo a louvar, glória, aleluia, louvo ao Senhor. Quero estar no reino dos céus. Quero ficar pra sempre com Deus. Aleluia, 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 quero ficar pra sempre com Deus. Aleluia, 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 aleluia. Espírito de Deus.
Quer um estudo completo e profundo das Sagradas Escrituras? Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Principais recursos: com cerca de 15.000 notas de estudo, estudos de palavras, fotos, linhas do tempo, mapas, inúmeros artigos. Holman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Adquira agora mesmo na livraria mais próxima de você. Mais um produto com a qualidade CPAD. Visão panorâmica, o seu jornal. A paz do Senhor, está começando mais um Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. A ADEPAR suspende mutirão evangelístico por causa da quarentena. Todos os cultos e reuniões da ADEPAR foram suspensos. Batismo em águas suspenso na Assembleia de Deus em Parnamirim. Tudo isso em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. A ADEPAR suspende mutirão evangelístico por causa da quarentena. O primeiro mutirão evangelístico da Assembleia de Deus em Parnamirim para 2020 teve que ser suspenso por causa das medidas legais determinadas pelo governo do estado e da IEADERN para enfrentamento da pandemia do coronavírus, que se espalhou por todos os países do mundo. Todas as atividades de evangelização pessoal, cultos ao ar livre, cruzadas e outros trabalhos evangelísticos foram cancelados, mas o Departamento de Evangelização e Missões da ADEPAR, sob liderança do presbítero Renielton Fernandes, desenvolveu a atividade de evangelização através de um mini trio elétrico. Além de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, que mandou pregar a sua palavra por todo o mundo e a toda a criatura, o DEMID aproveitou a ocasião para, em nome da ADEPAR, dar a sua contribuição para a conscientização das pessoas quanto às providências individuais para evitar a contaminação com o Covid-19, num simples, mas efetivo trabalho de utilidade pública. Todos os cultos e reuniões da ADEPAR foram suspensos. Além da suspensão do mutirão evangelístico, a Assembleia de Deus em Parnamirim, em obediência às determinações legais para a quarentena de saúde contra o Covid-19, também suspendeu todos os cultos e reuniões em todas as congregações de Parnamirim, em igrejas do interior do campo eclesiástico sob sua jurisdição. Mas a igreja não se acomodou nem deixou de cumprir sua missão evangelizadora e profética. No Templo Sede, desde o dia 13 de março, sexta-feira, vem sendo realizado cultos online, transmitidos pela internet, pelo canal do YouTube na TV ADEPAR. Usando os meios da tecnologia, os cultos têm sido transmitidos para toda a cidade, o Brasil e o mundo. Tem sido bem assistido por muitas pessoas. No culto de doutrina pela internet, com os bancos da igreja totalmente vazios, com o apoio de um pequeno grupo de irmãos, cantores e cooperadores, teve mais de 900 espectadores. O pastor Elinaldo Renovato ministrou o ensino doutrinário para centenas de pessoas, com assistência local no Brasil, nos Estados Unidos, na Holanda e em outros países.
A escola dominical também foi realizada online sob a direção do evangelista Assis Irineu, com cooperação de seus filhos e de outros irmãos. Teve muitas pessoas assistindo pela internet. No domingo à noite, o culto da família, com o apoio de cantores, da tecladista Riane e de outros irmãos, o pastor Elinaldo Renovato ministrou a palavra, chamando a atenção para a importância da realização do culto doméstico. O pastor Elinaldo deu início em janeiro deste ano à campanha do culto doméstico, incentivando as famílias a se reunirem em seus lares para a adoração a Deus em suas casas, e mostrou a importância desse culto para o fortalecimento das famílias, principalmente dos filhos mais novos, na sua vida cristã. E enfatizou que a Europa se tornou um continente materialista, desde quando as famílias deixaram de adorar a Deus em seus lares. O pastor fundamentou a necessidade do culto doméstico no Antigo Testamento, quando Deus falou ao povo de Israel para que dessem valor à sua palavra e a ensinasse a seus filhos, sentados em suas casas, em todas as ocasiões, de modo constante, para que pudessem ter longos anos de vida com paz, saúde e prosperidade. Sua palavra se fundamentou em Deuteronômio 11, 18 a 21 e também no Salmo 78, 5 a 7, onde está escrito: porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Enquanto durar a quarentena por causa do Covid-19, a Assembleia de Deus em Parnamirim não vai parar de proclamar a palavra de Deus pelos meios corretos, lícitos e legais, sem deixar de dar apoio às autoridades públicas, nas medidas que visam evitar a propagação desse terrível agente patológico que tem ceifado a vida de milhares de pessoas na China, na Europa, nos Estados Unidos e tem chegado ao Brasil. Pastor Elinaldo Renovato deu palavra de ânimo aos crentes em Jesus, para que não tenham medo diante da ameaça do vírus perigoso, e conclamou a todos a exercitar a sua fé na santa palavra de Deus, que nos garante a vitória contra este mal. Em primeiro lugar, chamou todos para buscarem a Deus orando pelo Brasil. Está escrito: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14. O pastor Elinaldo citou o Salmo 91, versículo 10, em que Deus diz: mal nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Foi um estímulo ao exercício da fé em Deus, que tudo pode fazer, mas aconselhou a todos que não se descuidassem das medidas sanitárias determinadas pelas autoridades públicas. Devemos fazer a nossa parte para o bem de todos no combate a essa pandemia. Batismo em águas suspenso na Assembleia de Deus em Parnamirim. Tendo em vista a quarentena imposta pelas autoridades públicas, a Assembleia de Deus em Parnamirim resolveu cancelar o batismo em águas, previsto para 29 de março, domingo, quando reuniria centenas de pessoas, tanto de candidatos ao batismo quanto de familiares e amigos. O ato batismal fica adiado para outra ocasião, que será informada aos membros da ADEPAR. Esse foi, portanto, mais um Visão Panorâmica. Até ao próximo programa, se Deus assim nos permitir. Fonte de vida.
Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus caros irmãos e amigos, agradeço a vocês pela bênção de tê-los na audiência deste programa. Louvo a Deus por suas vidas, porque vocês nos acompanham há tanto tempo, orando por nós e nos prestigiando. E eu quero orar por vocês. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por tantos irmãos e amigos, evangélicos ou não, que prestigiam o programa Fonte de Vida. Abençoe a todos e a cada um, suas famílias, o seu lar. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Jesus Cristo, meu Salvador, que me libertou, perdoou meus pecados e culpas, por seu grande amor me envolveu. Hoje eu sinto prazer em minha vida, porque o Espírito Santo está sobre mim. Então começo a louvar